Seja bem-vindo à resenha oficial do livro Lodebar. E nessa resenha nós vamos entrar agora no capítulo 4 da saga Lodebar. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado por você estar acompanhando esse trabalho, mergulhando um pouco na história do Lodebar. Como eu disse, é um projeto que trata sobre o audiobook. Então a gente vai narrando aqui a história que está composta no livro e eu vou parando, comentando, trazendo a minha perspectiva, alguns comentários sobre o que eu vivenciei dentro do sistema prisional. O capítulo 4, ele tem como subtítulo Passos no Escuro. E você vai entender por que Passos no Escuro. Tá, vamos começar? Passei uma noite horrível. Dormi muito mal. Toda hora um cara queria ir ao boi, urinar. Lembrando que boi é o banheiro da prisão. Ou o preso levantava para tomar água e por aí vai. Quando algum preso ia lavar as mãos, caía alguns pingos d'água em mim. Eu estava com o rosto na frente do boi. Foi uma noite terrível. Só fazendo aqui uma breve retrospectiva do capítulo 3. Eu já tinha entrado dentro daquela cela, daquela delegacia na cidade da comarca de Serra Negra, e chegou o momento realmente de dormir. Então, eu tinha tomado banho, eu já tinha tentado comer alguma coisa, era a minha primeira noite, oficialmente minha primeira noite dormindo dentro de uma cadeia. E dentro da cadeia, o que acontece? Existe aquela sequência que todo mundo já conhece, que é a sequência da praia. Então você vai se posicionar ali por ordem de chegada. Então você chega, você vê que na hora que monta a praia, vou passar uma imagem aqui para você agora. Essa é uma imagem da praia, são os presos que dormem no chão. E conforme vai saindo preso, vai trocando de cela, vai liberando uma cama de alvenaria, que é chamada de burra. Então por isso que tem que ser respeitada essa ordem de chegada. Conforme vai chegando os presos na cela e vai saindo essa rotatividade, alguns saem da praia, sobem para a burra. E os primeiros que chegam, ou seja, o primeiro que chegou na cela naquele dia, ele vai pegar o pior lugar para dormir com certeza na cela. E no meu caso foi isso que aconteceu. Eu fui dormir no pior lugar da cela, que é realmente o lugar onde todos os caras passam quando as celas estão lotadas. E a gente sabe que no Brasil todas as cadeias sofrem com a superlotação. E quando eu fui tentar dormir ali naquela comarca, o que acontecia? Você fica muito próximo do banheiro, que é conhecido como boi. Então o cara levantava, vamos supor, para mijar, ele levantava, por mais que ele tivesse todo um cuidado para não atrapalhar o sono do preso, o que acontecia? Sempre às vezes tinha um barulho, ou ele ia lavar a mão, pingava um pouco de água, porque batia no chão, a água pingava no rosto. Algo terrível. Vamos continuar na história. O dia começou praticamente às 6 horas da manhã. A faxina se preparava para pagar, ou seja, entregar o café. Eles carregam os pães e grandes vasilhames. Pelos guichês das celas trancadas, os companheiros pegavam o que seria a primeira refeição do dia. Um pãozinho com manteiga, também chamado de, entre aspas, mantegoso. Um pouco de café e uma caneca de leite. Acendem a luz do barraco, em silêncio para respeitar o sono alheio. Se acordar cedo e os outros estiverem dormindo, tem que ficar na manha, sem muito barulho. Acordar vagabundo na cadeia sem um motivo específico dá muito problema. Perto das 5 horas da manhã, até mesmo antes do café, ocorre também a contagem dos presos. É importante lembrar que antes do café da manhã, existe a contagem dos presos. É nessa hora que a malandragem tem que acordar para dar o que a gente chamava de sinal de vida, para ter certeza de que todos estão presentes e vivos antes de entregar o plantão. Nessa hora, cara feia é mato. Gíria para definir um monte, ou seja, é mato, é monte. Naquela mesma noite, um preso estava muito nervoso. Quando foi de manhã, ele saiu e disse que não ficaria de jeito nenhum na cela, sem explicar o porquê. Podia insistir em trocar ideia, ameaçar, fazer o que quisesse, que ele não voltaria atrás. Depois descobrimos, o cara estava com medo de morrer. Quando foi por volta das 6h30 da manhã, tomei um café preto e comi um pãozinho. E continuava com fome, mas era a única refeição da manhã. Ai daquele que pegar a alimentação sem fazer a chamada luva. Luva significa lavar as mãos. Então, o preso tem que fazer a luva e escovar os dentes. A higiene é fundamental na Ilha dos Mortos-Vivos. Era uma batalha usar o boi. Uma aglomeração de pessoas. Até para usar o banheiro tinha uma sequência, e isso tem que ser respeitado. Por exemplo, o primeiro é o João, na sequência é o Marcos, depois o André, que é sequência do Nego Drama, e assim vai. Você consegue imaginar? Imagine só você com uma dor de barriga lá dentro.
tá ferrado. Na comarca, as celas são abertas às 10 horas da manhã e trancadas no final da tarde às 16 horas. Durante o dia, os presos movimentam-se em liberdade pelo pátio, que era minúsculo. Após 3 horas em pé, em uma cela lotada, enfim o funcionário abriu o barraco. Saiu um pouco com o corpo todo dolorido. Alguns presos, com uma grande curiosidade, aproximavam-se de mim. Queriam saber mais detalhes da minha situação. Eu não estava muito afim de papo. Estava digerindo tudo o que estava acontecendo comigo. Foi uma sensação muito estranha essa minha primeira manhã, né? Porque passei uma noite que praticamente eu não dormi naquela cela da comarca. Logo depois que ocorreu tudo aquilo, né? Foi feita a contagem, então o carcereiro entra ali, conta os presos, começa a fazer aquela contagem de presos dentro da cela. E depois dessa contagem, passa mais algum tempo, eles entregam o café da manhã. O sistema da comarca é um pouco diferente do sistema de CDP que a gente vai falar ao longo da jornada dessa resenha. Então não se preocupe com a rotina do CDP, que no momento oportuno a gente conversa sobre isso. Aqui, dentro da comarca, o que acontecia? Eles liberavam para o banho de sol 10 horas da manhã. Só que eles não trancavam, então eles abriam às 10 da manhã e trancavam você às 4 da tarde sem ter que colocar você novamente na cela, como acontece no CDP. Existe uma diferença. Só que naquela comarca, o que acontecia? O pátio é muito pequeno mesmo. Então não dava para você fazer uma caminhada, você normalmente ficava ali num canto, parado. E quando eu tava naquele canto, primeiro dia, né, ainda digerindo as coisas, pensando, caramba, o que tá acontecendo? Será que eu tô vivendo um pesadelo? Será que é verdade? O que tá acontecendo? Então a minha cabeça estava borbulhando, eu tava com muita coisa na minha mente. E sempre vem algum preso mais curioso. Como ali era um lugar que não tinha muitos caras, entre aspas, criminosos, sempre vinha um outro curioso conversar. E aí, cara, pô, te vi na TV. E sempre trocando uma ideia naquele primeiro dia. E eu tava com pouca paciência, pouca ideia. Eu tava bem tenso, mano. Essa aqui é a real. Continuando a história. Uma manhã nublada, sábado, dia 5 de maio de 2012. Fui até a cela dos faxinas para entender o andamento da cadeia. Sinhá veio no papo reto. Papo reto, direto ao assunto. Ei, parça, aqui estamos no ar. Está no ar significa que aquela unidade tem telefone. Você vai querer comprar um radinho, parça? Radinho significa celular. Nossa, uma luz! Vou poder entrar em contato com a minha família? Estava muito preocupado com a minha mãe e com as minhas irmãs. Sim, quero comprar, respondi. Sinhá passou um celular com um chip da TIM, todavia sem crédito. Deu um branco. Não lembrava o número de ninguém de cabeça. Fiquei desesperado, ansioso para ter notícia de alguma coisa. Afinal, não havia sido preso com nada de ilegal. Peguei o celular e fui para a Rua 10. Deixe-me explicar primeiro o que é a famosa Rua 10. Há algumas pessoas que fazem menções à Rua 10, palco tradicional de disputas violentas. Na verdade, Rua 10 nada mais é do que um espaço coberto com lençol e longe da visão dos funcionários. Há também os olheiros, estrategicamente dispostos a dar um salve no momento mais agudo. Há brigas de soco na Rua 10, como também pauladas e facadas para acertar as diferenças. O perdedor, quando sai vivo, desce para a gaiola e pede transferência ou corre para o seguro. Um condenado à morte é atraído para lá e esfaqueado por um grupo de criminosos, ou é obrigado a tomar o Gatorade, uma mistura de água com cocaína. Ao beber, a morte é certa. Sinhá ainda disse: tantos anos na cadeia, nunca vi ninguém matar alguém sozinho. Chega logo e junta 20, 30, pra meter bicuda naquele que vai morrer. O cara está levando os golpes e muitos que estão ali não tem nada a ver com a fita, com as tretas. Pegam carona na desgraça alheia e soltam a facada também, só de maldade. Isso aqui é uma covardia, mano. Na cadeia tem quem anda sozinho e com Deus. Lá é comandar em casca de ovo. Passos no escuro. Não era um parque de diversões. Para mim, era um inferno na terra. Duas coisas são terríveis na cadeia. Primeiro, o cara roubar na rua, matar, pintar o set e depois chegar lá e ter que virar bicha. A segunda é acabar os seus dias em uma poça de sangue. Existe uma ética no crime também. Quando a cadeia está em silêncio, pouco movimento na galeria, muita obediência, vai acontecer alguma coisa. É um túnel que estão cavando, ou vão morrer 2 ou 3, vão explodir uma parede. Todo mundo sabe, mas ninguém pode bater com a língua nos dentes. Caminhava de um lado para o outro. As horas não passavam.
Voltei novamente na cela do setor para tentar uma ligação. Lembrei-me de um número de uma menina, uma mulher muito importante nessa história que me ajudou muito. O telefone chamava. Cada toque era uma angústia. Cada segundo, uma hora. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô? Tem alguém na linha? Meu coração estava saindo pela boca. Um nó na garganta me deu. Oi? É você, Arquimedes? Respondeu ela. Sim! Meu Deus! Como estão todos? E a minha mãe? Minhas irmãs? Jesus! Quero saber notícia deles. Foi uma conversa angustiante. Fiquei uns 5 minutos conversando com ela. Mas, por outro lado, estava muito tranquilo, pois minha família estava bem. Desliguei o celular e fui novamente para o pátio, uma vontade louca de chorar. Mas não podia. Todos me olhavam como um cara do mal. Eu tinha que me manter firme. Enquanto eu caminhava naquele curto espaço, vi uns 4 presos fazendo uma espécie de oração. Eles cantavam um louvor que abalou muito a minha estrutura emocional. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Aquela música bateu profundamente em minha alma. Estava muito difícil de segurar as lágrimas. A minha vontade era participar daquela oração, buscar um bálsamo desse Deus. Mas eu não podia. Pois reza a lenda na cadeia que quem se envolve com, entre aspas, crente ou vira crente na prisão é pilantra, jurado de morte ou que deu mancada no crime. Essa barreira me afastou de Deus. E eu, com um olhar bem preconceituoso, também comecei a olhar os crentes com um pouco de desprezo. Além disso, eu estava sendo tratado como o rei lá dentro, tipo o criminoso de altíssima periculosidade, fodão, o que moveu a rota de São Paulo para prendê-lo. Confesso que deixei a soberba tomar o meu coração, mas também confesso que era uma questão de sobrevivência. Estava no meio de pessoas que eu nunca havia me envolvido antes. Não é fácil a vida dentro do exílio. Assim, seguia meu primeiro dia na prisão, o pior sábado da minha vida. Esse primeiro dia foi um dia muito complicado de fato, né? Como você ouviu aqui na narração do audiobook, eu estava muito angustiado, porque deu um branco. Eu sabia que a unidade estava no ar, ou seja, que aquela cadeia tinha telefone, conversei com o Sinhá, tentei ali lembrar e comecei a andar. E é bom você entender na linha do tempo. Na época que eu fui preso em 2012, não tinha WhatsApp, não tinha essa tecnologia, então era normal você ligar para as pessoas, você fazer uma ligação. E aí me deu uma luz, eu consegui lembrar do telefone de uma menina que eu estava tendo até um relacionamento com ela. A minha sorte é que ela tinha crédito, cara. Aí consegui falar, consegui ter pelo menos uma notícia. Ela começou a chorar muito no telefone, desesperada e tudo mais. Foi um momento muito pesado ali. Mas eu consegui pelo menos saber que a minha família estava bem, que estava tudo tranquilo com eles. Quando eu cito essa parte da oração, foi algo realmente muito pesado. Porque como eu estava angustiado andando, e o tempo na cadeia não passa, realmente isso aqui não é conversa fiada. O tempo na cadeia é algo muito difícil de ter aquela, né, como a gente tem, oh, já passou uma semana, passou um mês, Aqui na rua é uma coisa. Na cadeia o tempo demora muito para passar de fato. E o que acontece? Quando eles estavam ali participando da oração e fazendo aquele cântico, e eu ouvi a letra dessa canção, desse louvor, nossa, mano, me tocou assim profundamente. Por quê? Porque também a gente fica muito vulnerável na prisão. Você tem que entender que o nosso estado emocional, o estado de espírito, a gente fica muito debilitado. Então você começa a viver um mix de emoção. Ali, naquele momento, você está vulnerável emocionalmente. Por outro lado, pela repercussão que deu a minha cana, a minha prisão, os caras me olhavam tipo, pô, esse cara aí é grande, esse cara é respeitado. Eu ainda estava me conectando com aquele ambiente, era tudo muito novo, eu precisava criar, digamos assim, defesas. A cadeia sempre com aquelas, né, com aquelas leituras de filmes que a gente vê, né, os caras agredindo e tudo mais. Então, eu estava vivendo realmente um turbilhão naquele momento. Estava tentando achar um caminho, um posicionamento. E eu sempre fui um cara muito observador. Então eu estava observando. Esse primeiro dia foi um dia muito complicado para mim, porque eu estava realmente olhando o ambiente e sentindo aquela, né, aquela sensação realmente de falar, pô, mano, tô preso.
E esse é um capítulo curtinho, né, da saga Lodebar, o capítulo 4. A gente vai se encontrar no capítulo 5 para falar sobre mais momentos angustiantes nessa minha jornada dentro da unidade prisional. Lembrando que se você já leu a história Lodebar, você já está acompanhando agora a resenha. Se você ainda não leu, você pode também estar adquirindo pelo site, na versão física e na versão digital, o livro, tá bom? Esse projeto é um projeto que está sendo bem bacana poder deixar isso registrado hoje, trazer para você algumas reflexões daqueles momentos com o olhar, fazendo alguns comentários, tecendo algumas observações, e tenho certeza que vai agregar muita coisa ainda para você ao longo desse trabalho, ao longo dessa resenha. Finalizamos aqui então o capítulo 4 da história Lodebar. Te encontro daqui a pouco, né? Vou falar assim porque a internet a gente consegue fazer isso. A gente se encontra no capítulo 5 em breve. Obrigado pela sua atenção.